A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região. Palestra realizada por Antônio Henrique, com o tema Perdão, Remédio Santo, do Paz e Renovação. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje, eu tirei para o nosso estudo uma lição de número 61, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo nosso irmão Emmanuel. Essa lição, o Emmanuel deu o nome dela de Perdão, Remédio Santo. E ele tira essa lição de uma frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 23, versículo 34, que é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase nos remete a uma reflexão muito grande sobre a grandeza espiritual de Jesus, né? O momento que ele estava vivendo, que ele estava passando, de grande dor, de grande sofrimento, exalta de dentro de si o amor. Um ser que já vivencia o amor em toda a sua plenitude. Por isso ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje, para a nossa condição espiritual ainda, a gente vê que a gente está ainda um pouco ou muito distante de pronunciar essa frase. Mesmo porque o perdão ainda é um grande tabu, uma grande dificuldade de todos nós. É necessário que a gente reconheça isso, que o perdão realmente é um grande obstáculo em nossas vidas, ainda, né? E a gente busca também relembrar as palavras do Cristo, né? Se quiseres, farei o que eu faço e muito mais. Então é necessário a gente buscar essa força para podermos interiorizar a necessidade do perdão. E Emmanuel, ele começa no livro, nessa lição, dizendo o seguinte. Primeiro ele fala das nossas doenças, do tratamento do corpo físico, e logo em seguida ele fala do tratamento espiritual, do nosso corpo espiritual. E ele nos diz, com muita propriedade, que quando estamos doentes, nós rapidamente procuramos medicamentos que possam curar a moléstia que estamos sofrendo. E nós, como bons brasileiros, né, adoramos uma automedicação, né? Vamos à farmácia, consultamos pedimos esse remédio, não, isso é bom. Ah, fulano de tal me recomendou que eu estou passando por isso e por isso, tomou esse remédio é bom. Mas às vezes essa automedicação não resolve. E aí é necessário que nós procuremos um médico. E o médico, ele fará um diagnóstico do que estamos perante aquilo que falamos com ele, ele fará um diagnóstico. Pedirá exames apenas para confirmar a sua suspeita, né? E ele passará já de início algumas recomendações que era para a gente fazer até chegar ao resultado desse exame. Seja uma dieta, né? Seja diminuir o excesso de álcool, se nós bebemos, enfim, nos propõe diversas restrições. Muitas vezes, após os exames, o diagnóstico concluído, os remédios passados, nós não ministramos, não fazemos o tratamento direito. E aí é necessário que nós, né, sejamos internados em hospitais para que possamos fazer esse tratamento da melhor maneira possível, né, para que ele seja eficaz. Então, nós, né, fazemos o nosso tratamento físico porque todos nós queremos, desejamos estar bem de saúde, né? Nós queremos ter uma saúde limpa, uma saúde boa. Por isso, nós, né, buscamos logo um medicamento para tratar as nossas moléstias físicas. Mas, e as espirituais? Como nós fazemos? Qual o tratamento?
Nós sabemos que somos espíritos e, como espíritos, esses remédios do plano físico não funcionam. E aí nós procuramos quem? Jesus, o médico das almas. Jesus, o maior psicólogo que a humanidade já conheceu. E em procurando Jesus, nós vamos fazer aqui apenas uma analogia, vamos colocar em nosso imaginário que estamos conversando com Jesus. Estamos batendo um papo com Jesus. E ali apresentamos para ele os nossos males espirituais, as nossas dores, os nossos pensamentos ruins, os nossos desequilíbrios provocados por raiva, por ódio, momentos de grande dificuldade. E o mestre pacientemente irá nos dizer, fazendo já um diagnóstico para nós. E ele nos dirá, aprendestes o que foi dito? Amem o vosso próximo e odeiem os inimigos? E aí nós temos que refletir em cima disso, porque é isso que nós vivemos. Vivemos falando hoje e de todo sempre nós falamos. Eu quero buscar aquelas pessoas que me tratam bem, gostar de quem gosta de mim. Aqueles que não gostam de mim ou que eu não gosto deles, eu quero distância. Mas o mestre dirá para nós assim, olha, é necessário uma mudança. Eu não vou pedir a você que fique perto dessas pessoas, mas ore por aqueles que prejudicam, que o caluniam. Ore por eles. Faça o bem àqueles que te magoaram, que te feriram. Já é um começo muito bom para que possas ir quebrantando toda essa dor, todo esse sofrimento. E ele dirá para nós assim também, olha, vocês precisam perdoar aos homens todas as ofensas que eles os fizerem. É uma prevenção. Todos esses males cessarão se vocês fizerem isso. Perdoa sempre. É necessário que você pare. Deixe essas ofensas de lado. Não se preocupe com isso. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós ainda temos imperfeições. Faça uma reflexão de quantas palavras não saíram de dentro de você que não feriram, que não magoaram. Quantas atitudes você não tomou e também feriram e magoaram. A nossa vivência ainda é dentro dessas imperfeições. Ainda temos um lado que é ruim e que não deixa as nossas boas qualidades se despertarem. E ele nos dirá, olha, dentro de tudo isso, faça o perdão constantemente, perdoa 70 vezes 7 vezes, perdoa sempre e viverás tranquilo. Esse é o melhor remédio. Esse é o melhor tratamento para que você possa ter uma vida espiritual saudável, sem problema algum. Fazendo isso, você evitará grandes problemas, evitará grandes males. Pois, se não o fizerdes, será necessário outras providências feitas pelo Pai. Deverei te lembrar que reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para que não te aconteça mal pior. E o juiz mande-vos prender e ali ficarás retido até que pagues o último centavo. Estão lembrados disso? Jesus nos pede que é melhor a gente se reconciliar, se reaproximar, para que mal não nos aconteça. É melhor nós deixarmos de lado o ódio, deixar de lado a vontade de ser justiceiros e viver no bem, viver como irmãos. Quem é que quer ser apartado, separado daquelas pessoas que nós gostamos? Para que possamos aprender a lição,
sejamos obrigados a ser separados. É como se a gente estivesse internado em um hospital, né? Lá no hospital a gente fica meio que separado das pessoas que a gente gosta, né? Então, a providência de Jesus é essa: reconciliação, reaproximação, perdão. Isso é muito importante em nossas vidas. A gente, às vezes, refuga, todas as vezes, esse tratamento. A gente não quer, de forma alguma, aceitar esse tipo de tratamento. Mas o Mestre, com toda a sua bondade, com toda a sua vivência espiritual e sabedor das dificuldades que teremos em fazer esse tratamento, ele nos deixa uma preciosidade, que é o Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós vamos encontrar 7 etapas que fará com que possamos fazer esse tratamento com mais firmeza, com mais serenidade. Se quiserdes, farei o que eu faço muito mais. O Sermão do Monte é tão importante que alguns historiadores, e mesmo nosso irmão Gandhi, disseram que se todos os ensinos de Jesus pegassem fogo, fossem queimados e só sobrasse o Sermão do Monte, ele já nos teria deixado tudo. Simão Pedro nos diz que o Sermão do Monte é tão importante que Kardec baseia o Evangelho segundo o Espiritismo no Sermão da Montanha. Então, meus irmãos, Jesus começa a nos dizendo, começa dando para nós a estrutura, a base fundamental para que possamos fazer um tratamento seguro e adquirirmos as qualidades necessárias. Quando ele diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humildade é aquele momento em que você reconhece a grandeza do Pai que está no céu e a sua pequenez diante dele. É aquele momento em que você reconhece as suas fraquezas. E é um momento sublime de fazer a grande transformação das nossas vidas, iniciar a grande transformação. E ele nos diz, na segunda etapa, após essa primeira, dessa busca dessa humildade, do reconhecimento dos nossos defeitos e a busca de combatê-los, ele diz, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Porque haverá momentos de dor, haverá momentos de grandes lutas, de grandes sofrimentos, e é preciso que a gente esteja preparado para isso. É a hora de ser resignado. E só um homem humilde, ele consegue ser resignado. E aí ele passará para frente e nos dirá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha que passo importante. Todos nós gostamos da terra, né? Achamos a terra um planeta lindo, embora estejamos destruindo toda a sua natureza bela, mas nós gostamos daquilo. Então é necessário nessa hora agora nós nos amansarmos, deixarmos de ser justiceiros e passarmos a ser justos. Abandonar de vez o olho por olho, o dente por dente, o desejo de vingança e apaziguar os nossos corações. Viver longe dos tormentos, dessas aflições que nós temos, de perda de noite de sono, que nós temos, nos tornarmos pessoas calmas, pessoas tranquilas, né? Pessoas bem melhores que agora somos, né? E ele nos dirá logo em seguida, bem-aventurados quem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que momento importante. Nós já deixamos para trás as nossas ilusões, já deixamos para trás as nossas ambições, nos despertamos e agora estamos buscando a verdade. Estamos deixando de pensar que o planeta Terra é um planeta só de injustiças. Começamos a despertar para a justiça divina e que tudo o que nos acontece tem uma causa. A cada qual
será dado segundo as suas obras. Comece a entender isso. E busco viver agora dentro dessa verdade. Procuro viver dentro da justiça divina. E aí, passamos para outra etapa. Bem-aventurados misericordiosos que obterão misericórdia. Olha que passo importante, né? Bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia, né? É aquele momento em que nós começamos a despertar para o amor. É aquele momento em que quase podemos dizer, como Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. A misericórdia divina despertando dentro de mim. E eu sendo misericordioso, como Deus é misericordioso comigo. Eu sendo misericordioso com o meu próximo, pois é assim que Deus é comigo. E Deus demonstra essa misericórdia na reencarnação, demonstra essa misericórdia no esquecimento temporário do passado, para que eu possa recomeçar a escrever uma página nova em minha vida. Deus nos diz, vai meu irmão, meu filho, recomece do ponto que você parou. Esqueça temporariamente tudo que você fez para trás e recomece. Escreva uma nova página. E é assim que eu devo fazer com o meu próximo. Olha, esquenta não, aconteceu, tá bom, vamos recomeçar, vamos voltar, vamos continuar a nossa caminhada. Passou, ficou para trás. É necessário a gente ter, nesse instante, a benevolência, a indulgência, né? Praticar o perdão, para que possamos realmente fazer a outra etapa, que é bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Que momento é esse, hein? Momento em que eu vou poder dizer como Jesus disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? É um momento que, assim como o filho pródigo voltou para o Pai, é o momento também do meu retorno ao Pai, à casa do Pai. E aí virá a última etapa, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é diferente de pacífico, de ser pacífico. Pacífico é a paz que eu tenho dentro de mim. Pacificador é aquele que vai levar a paz que eu já alcancei para todos os lugares que estejam necessitados dessa paz. Direi ao Pai que aonde houver ódio, que eu levo amor. Aonde houver ofensa, que eu levo perdão. Aonde houver tristeza, que eu levo alegria. Direi também que sei que serei e vou consolar muito mais que ser consolado, que vou amar muito mais que ser amado, e que devo compreender muito mais que ser compreendido. E em se tornando esse ser que leva toda essa mensagem de amor a esses irmãos, eu estarei sempre a dizer, quando receber alguma ofensa, quando receber alguma incompreensão, eu estarei sempre pronto a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje, esse é o estudo de hoje, e nos mostra a necessidade do perdão como realmente um remédio santo. E Jesus nos deixou todo o tratamento, todas as advertências e o tratamento, se quisermos realmente viver em paz, viver em harmonia, viver como verdadeiros filhos de Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.